Fala, galerinha! Vamos resolver mais uma aí da aula de estequiometria. Essa é do Enem de 2016. É uma questão aí falando de excesso, reagente em excesso e reagente limitante. Beleza? Então vamos lá, ó. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar. R em porcentagem, definido como, e aí ele te dá aí ó, o teu rendimento molar, que é o número de mol do produto, sobre o número de mol do reagente limitante, vezes 100. Em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. Daí ele te dá as massas molares e te pergunta assim, ó, o rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de. Então ele te dá ali ó, a massa dos dois reagentes, do brometo de metila e do hidróxido de sódio, e te dá também o quanto foi obtido ali do metanol. E te pergunta qual é esse rendimento molar aí. Então a gente vai achar aí quem é que está limitando essa reação, para poder ali jogar na formulazinha ali e achar o que ele está te pedindo. Vamos lá. Bom, então aqui ele me dá a reação química, certo? E ele me pede aí qual que é esse rendimento, né, molar. E aí, nesse rendimento molar, deixa eu botar aqui a formulazinha para a gente ver. Eu tenho que vai ser número de mol do produto sobre número de mol do reagente limitante, certo? Então, e como é que a gente vai descobrir quem é esse reagente limitante? Consequentemente, se tem um limitando, tem também alguém em excesso. A gente pode analisar pelas massas que ele deu pra gente ou até pela proporção em mol. Certo? Então, aqui, ó, ele diz pra gente que de brometo de metila, ele colocou 142,5 gramas, certo? De hidróxido de sódio, ele colocou 80 gramas. E de metanol, ele obteve aí, ó, 32 gramas. Esses são os valores, né, da tua situação problema, tá? Se a gente for analisar a massa molar desse cara, ó, como é que a gente faz a massa molar, Ive? 12 mais 3 vezes 1, né? Cada hidrogênio vale 1, mais 80 do bromo, né? Da onde é que eu tirei esses valores? Da tabela periódica. Então, a massa molar desse cara vale 95 gramas por mol. A massa molar de cada hidróxido de sódio vale 40 gramas por mol, certo? Ó, sódio 23, mais 16 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio, 40 gramas. E a massa do metanol é 32 gramas por mol. Então, vamos analisar isso aqui, vamos colocar isso aqui em perspectiva para a gente poder analisar. Eu tenho que, segundo a minha reação, né, como eu tenho uma reação né, toda 1 para 1, eu tenho que 95 gramas desse cara, certo? Segundo a minha reação. Está reagindo aí com 40 gramas de hidróxido e está formando aí 32 gramas de metanol. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui é o brometo de metila, esse aqui é o hidróxido de sódio e esse aqui é o metanol que está sendo formado, tá? E aí, a tua reação diz que colocou, ó, 142,5 gramas disso, 80 gramas disso e 32 gramas disso. Beleza? Então, ó, se a gente for olhar, olha aqui só para os reagentes primeiro, ó. Eu tenho na minha reação que eu utilizo 40 gramas de hidróxido. Aí, ele vai e dobra a quantidade de hidróxido, né? Ele coloca 80, tá? E aqui no brometo de metila, eu tenho 95 e ele não dobrou. Repare, ele não dobrou a quantidade de brometo de metila, tá? Ele colocou menos do que o dobro. Então, aqui ele dobra e aqui ele coloca menos do que o dobro. Aqui, né, ele deveria ter colocado 95 vezes 2 é 190 e ele colocou 142,5. Então, aqui ele dobrou, aqui ele não dobrou. Reparem, essa quantidade aqui, então, esse cara aqui vai ser o meu reagente limitante.
Por quê? Porque aqui, ó, ele colocou mais, ele dobrou a quantidade e aqui ele não dobrou. Se eu fosse pensar aí em número de mol, né? Aqui, ó, vamos olhar pelo hidróxido de sódio que fica mais fácil, ó. Eu tenho 40 gramas, né? 40 gramas, isso equivale a 1 mol, porque é a massa molar dele, 40 gramas por mol. Se ele dobra a quantidade, então isso aqui está equivalendo a 2 mol. Então, ele, aqui na minha reação, eu utilizei 1 mol, certo? 1 mol dos dois. Então, aqui ele dobra para 2 mol e aqui ele não dobra. Quanto é que seria esse valor aqui em mol? Né, eu posso fazer, né? É só pegar o número de mol, é massa sobre massa molar. Então, eu pego aqui, ó, 142,5 dividido pela massa molar dele, que é 95. Isso vai me dar um valor de mol de 1,5 mol, certo? Então, aqui, ó, 1,5 mol foi o que ele colocou de brometo de metila. Se você não lembrasse essa formulazinha, ó, você poderia fazer por regra de 3 tranquilamente. Como é que eu faço isso aqui por regrinha de 3? Ó? Aqui eu tenho a massa molar dele, né? 95 gramas por mol. Então, eu sei que 95 gramas eu tenho em 1 mol. Se eu tenho aqui 142,5 grama, X. E aí, multiplicando aqui cruzado, eu teria a mesma coisa, ó, 142 dividido por 95, que me daria 1,5 mol. Então, tanto faz aí como é que você acha esse número de mol. Então, reparem, aqui ele dobrou a quantidade, né? Agora estamos analisando por mol, ele colocou 2 mol e aqui só 1,5. Então, esse cara aqui, ó, é quem está limitando a reação. E esse cara aqui, consequentemente, é o meu excesso. Por quê? Porque quando esse cara aqui reagir até 1,5, ainda vai sobrar meio mol desse cara. Tá? Então, aqui eu já tenho quem é o meu limitante e já tenho quem é o meu excesso. Esse cara está limitando e esse cara está em excesso. Então, aí eu posso vir aqui na formulazinha que ele me deu e jogar que R, ó, R vai ser igual ao número de mol do produto. Ah, Ive, mas eu não tenho número de mol do produto. Mas ele te deu quanto forma? Né? Ele forma 32 gramas. Então, se forma aí 32 gramas e a massa molar aí também é 32, qual que vai ser esse número de mol? 32 gramas por mol sobre 32 gramas, eu vou ter aí, isso mesmo, 1 mol. Então, aí você ia sacar isso aqui rapidinho, isso aqui dá 1 mol, e ia colocar, então, 1, que é o número de mol do produto que foi formado, certo? Sobre 1,5, né? Como ele quer aqui em porcentagem, né? A gente multiplica por 100. Essa divisão aqui dá um valor para a gente aí de dízima, 0,66. Isso aqui multiplicado por 100 vai me dar um valor aproximado de 67%. Então, aí a gente chegou no resultado dessa questão.